Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao mais um vídeo da lição dessa semana. E estamos na lição 4. Olha só, e vem com o título Abraão, o fiel doador. E nós vamos aprender durante a lição dessa semana a respeito de Abraão, o pai da fé. E temos o resumo nas entrelinhas, o texto dos nossos colunistas da lição da escola sabatina. Meus amigos. E a colunista é a jornalista Agatha Lemos, que ela já participou das lições anteriores da escola sabatina, tanto a Agatha Lemos como os pastores Michelson Borges, Mateus Killer, Felipe Amorim e o autor da lição dos jovens, o pastor Marcos Bonfim. Daí nós vamos entender esse resumo nas entrelinhas sobre a lição 4. E eu vou compartilhar aqui a tela para vocês a respeito sobre Abraão, o fiel doador, o pai da fé. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Opa, aqui estamos. O resumo da lição dessa semana, né? O resumo para nós entendermos o que está sendo divulgado, né? E já começa o seguinte: você é do tipo aventureiro? Topa pegar suas coisas e sair por aí sem olhar para trás? Algumas pessoas têm uma natureza mais livre nesse sentido e conseguiriam se adaptar a uma mudança brusca. Outros, no entanto, nem se arriscariam. Não se trata de defeito, mas sim de característica, está tudo certo. Acontece que no caso de Abraão, independentemente de suas características pessoais, ele foi em direção àquilo que era totalmente desconhecido. Ele sempre foi sem mapa, GPS nem bússola. Foi pela palavra. Você percebe que os heróis da fé têm algo em comum? Eles vivem pela fé. De repente, Deus os encarrega de algo que geralmente parece não fazer sentido de imediato. Ainda assim, a falta de entendimento sobre o futuro não os impede de seguir adiante. Deixou Abraão, quando ainda era Abrão, um lar confortável? Talvez ele tivesse elaborado um cronograma mês a mês de como seria seu ano. Teria Abraão saído de casa se soubesse tudo o que lhe aguardava? Seja como for, Abraão foi com a fé que ele tinha. Talvez ele tivesse se negado aí se soubesse que lá na frente seu filho do futuro fosse pedido em sacrifício, né? O Isaac. Sim, Deus é sábio. Ele não fala tudo de uma vez. Como poderíamos suportar algumas coisas com nossa fé tacanha, ainda não experimentada? Abraão saiu com a fé que possuía, o que não foi pouco, mas ainda não suficiente para todo o percurso. O tempo passou, promessas pareciam tardar, perdão, pressões sobrevieram. Ele poderia estar bastante cansado. Abraão falhou mais de uma vez. O homem que saiu disposto a morrer pelo chamado precisou entender que, na verdade, ele só precisava viver pelo chamado. Isso é modomia, e isso é fidelidade. Isso também, no fim das contas, é felicidade. Deus não nos pede nada além do que podemos oferecer, e Ele promete capacitar fase por fase. Deus sabe que por vezes falharemos e por isso Ele tem socorro para cada chamada. A vida cristã não é nada romântica. Então, caiu?
Levante-se e siga em frente com aquele que lhe fez o chamado. Só não se esqueça de manter erguido o seu altar. Foi a adoração constante em meio a erros e acertos que fez com que Abraão se tornasse finalmente o pai da fé. Amém? Que resumo tremendo que a Agatha Lemos publicou para nós entendermos a respeito da história de Abraão como um fiel doador. Nós vamos entender isso durante a lição desta semana. E mais, vou resumir o texto-chave que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 19. Mas vou ler alguns versículos. Hebreus capítulo 11, versículos 8 até o 19. Como eu disse anteriormente, vou ler alguns versículos. Diz o seguinte, iniciando o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. E você pode ler até o versículo 19, né, que fala a respeito dos patriarcas, né, menciona Abraão, Isaac, Jacó e José, né, fala a respeito dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E que nós possamos ser como, né, sermos chamados por Cristo e que tenhamos fé em Jesus, né? E que possamos entrar na galeria dos heróis da fé, da pátria celestial Nova Jerusalém. Amém? Você, meu querido telespectador ligado e sintonizado, fechemos os olhos para falarmos com nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela proteção, por mais um vídeo da lição dessa semana que tem falado a respeito do pai da fé, Abraão. Que nós possamos ser fiéis doadores, Senhor. Que nós possamos ser doadores a Ti, Senhor, os dízimos e ofertas e também adorar o Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que o Senhor nos dê sabedoria durante o estudo diário da lição e que o Espírito Santo nos guie. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ariel Almeida Vlog. Eu sou o apresentador Ian Vitor e é uma parceria entre Ariel Almeida Vlog, o nome do canal, né? O nome do meu amigo, parceiro Ariel Almeida e o Ian Vitor, que no caso sou eu. Que Deus nos abençoe e nos guarde.